Olá, está no ar mais um Alesp Conecta, programa da Rede Alesp aí que recebe especialistas de diversos setores para trazer os assuntos mais importantes aqui para você na Rede Alesp. Hoje a gente recebe o Marcos Sardas, ele que é conselheiro empresarial e também sócio-diretor de uma empresa de consultoria empresarial. Vai conversar com a gente sobre a função do CEO, que é uma função tão importante, e a gente vai trazer aí algumas características e requisitos. Então, seja bem-vindo, Marcos, ao Alesp Conecta de hoje. Boa tarde, Carol, boa tarde ao pessoal da Lesp. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, podendo dividir um pouquinho da experiência. Para a gente, então, contextualizar o nosso telespectador, importante falar aí do CEO, explicar, né, o que é esse cargo e as suas principais atribuições. O CEO, na realidade, o termo vem de um termo em inglês, que é o Chief Executive Officer, que na verdade representa a pessoa que é o operador de todas as atividades dentro de uma empresa. E trata-se de um cargo importante, talvez o cargo mais importante dentro de uma organização, e ele é responsável por uma série de atribuições, não só com a operação, como também o contato com conselho de administração e, eventualmente, acionistas e demais shareholders, né? Então, a função é uma função executiva, é uma função que tem atribuições não só diretamente na operação, mas também em toda a parte de governança, liderança de equipe, investimentos, análise de investimentos, manter a operação saudável. E uma das funções importantes também é levar a empresa a um nível de sustentabilidade e perenidade para que ela tenha longa vida. Um cargo importante aí para as tomadas de decisões, né? Como você falou, gerenciamento operacional de recursos, mas lida diretamente aí com todo o corpo dessa empresa, né? Todos os funcionários e servidores. Então aí tem uma alta responsabilidade e a gente sabe que aí algumas atribuições são necessárias, né? E melhoram o desempenho desse CEO diretamente e que também melhora no desempenho da empresa. Então, queria que o senhor falasse aí de algumas características, né, que ajudam aí no desenvolvimento desse tipo de função. Por exemplo, um CEO, ele deve ser um pouco mais assertivo, saber conversar com as pessoas. Quais são essas principais características que a gente consegue identificar nesse tipo de pessoa? Bom, eu vou mencionar algumas características importantes que eu considero, independente da qualificação prévia que essa pessoa tem que ter, porque normalmente existe uma exigência para uma boa formação acadêmica, exige uma exigência para que essa pessoa tenha uma empatia e saiba trabalhar com gente, porque essa é a sua os seus valores principais, né, dentro da organização. Então, saber lidar com gente. Eu vou mencionar algumas características que eu considero importantes. Uma delas é a resiliência, né? Essa é uma das principais características de um CEO, que é a capacidade de aprender não só com as coisas certas que aconteceram, mas aprender também com os erros, e que esses erros sirvam de exemplo para que não se cometam novamente. Mas, sem dúvida nenhuma, a resiliência tem um papel importante no aspecto de que ele não deve desistir, ele deve ter o poder de mesmo com as adversidades, ele poder dar a volta por cima e retomar suas atividades de forma saudável novamente. Então, essa é uma das características importantes. A outra característica que eu considero assim muito importante é que a pessoa tenha curiosidade e que tenha interesse e interação com a sua equipe, com todas as coisas que dizem respeito à empresa, né? A curiosidade é uma característica que ela te ajuda a aprender, ela te ajuda a ir buscar novos conhecimentos, ela te ajuda a ir em busca de novas tecnologias
e de inovação, e é importante que essa característica seja bem explorada pelo CEO, no sentido, inclusive, de manter contato com o seu corpo de colaboradores, de saber um pouco mais a respeito deles, de saber bastante a respeito da empresa, ter uma noção muito clara dos valores e da cultura que a empresa deve disseminar, e fazer isso de forma bem harmônica. Então, a curiosidade é a segunda característica que eu considero. Se você quiser perguntar mais alguma coisa, ou eu sigo aqui na minha... Então, vamos lá. Eu vi que aqui são algumas características, né, importantes, como o senhor bem falou, que são para desenvolver mesmo essa pessoa que vai coordenar a empresa, que vai coordenar a equipe, mas especificamente agora pensando nessa questão da curiosidade, né? Também estar aberto às ideias desses funcionários que às vezes também tem algo a agregar, né? Às vezes a gente tem esse papel da hierarquia, que quem é o chefe, que comanda tudo, mas é importante também estar aberto justamente porque muitas sugestões aí que vêm dos outros cargos, né, também do operacional, podem ajudar no desenvolvimento da empresa, né? Sem dúvida nenhuma, você está certíssima nessa tua afirmação. A curiosidade, quando a gente fala, ela envolve um aspecto mais amplo. Então, saber escutar uma das grandes qualificações que um CEO pode ter. A decisão normalmente que é tomada é uma decisão solitária, mas o juntar opiniões e juntar sugestões da equipe, de todo o seu corpo diretivo, é muito importante para que essa decisão seja depois bastante ponderada e filtrada, e ela tem que ser o mais assertiva possível. Claro que nem sempre o CEO acerta em todas as vezes, mas um bom CEO, eu diria que na maioria das vezes acerta, e essa é uma das grandes qualificações que distingue um CEO de outro. E quando você fala em escutar, eu vou entrar já na terceira característica que eu considero, que é a humildade e a humanidade. A humildade permite que você escute mais do que fale, né? A humildade é uma característica que às vezes está um pouco distante do poder, porque o poder, como vocês sabem, é uma coisa que inebria, é uma coisa que tira um pouco daquele senso de escutar mais do que de falar. E quando o senhor não tem essa humildade, ele muitas vezes comete enganos ou comete injustiças, coisa que não deve acontecer. Então, a humildade uma das características assim bastante relevante e que deve ser considerada. E para isso, o Carol, é como você mencionou, a pessoa precisa gostar de gente e precisa ter brilho no olho, né, para poder não só escutar, como quando for falar, ter uma palavra de liderança e ter uma palavra de motivação. Por isso, exatamente, uma das outras características, né, é a comunicação. Qual o tipo de comunicação que o senhor acredita que seja mais assertiva para o CEO, né? Olha, a comunicação é assim, é vital para uma empresa. Ela elimina maus entendidos, ela elimina às vezes julgamentos errados. Então, um bom um bom CEO deve saber se comunicar bem, ele tem que ter uma facilidade de estar perto da equipe, e essa facilidade é importante para que a relação tenha que ser uma relação leve, independente da seriedade com que os assuntos são tratados,
mas você tem que ter não só leveza para que o clima seja um clima de bem-estar para todo mundo, e que as pessoas se sintam à vontade, não só para opinar, como, como inclusive para cometer erros, porque se as pessoas têm receio de dar sua sugestão, com medo de cometer erros ou de ser punido por causa disso, isso trava a empresa, isso cria algumas barreiras que não é saudável. Então, a comunicação é muito importante e um dos fatores mais vitais que eu considero para que a comunicação seja efetiva é que ela tenha sinceridade, transparência e seja honesta, né? Essa transmissão deve ser feita com a maior honestidade possível e não pode ter duplo sentido em momento algum. Perfeito. A gente também aqui tem outras características que são importantes para se destacar, né, nesse setor do CEO. O senhor fala de coragem e realismo, né? Aí são duas características que são importantes também. Acho que mais na questão do quesito de arriscar, seria isso? Eu diria que tem vários quesitos, né? Eu diria que a coragem porque tem quatro tipos de pessoas dentro de uma empresa que a gente poderia classificar, né? Uma delas, uma das características é a pessoa que não é competente e não é corajosa. Essa pessoa não comete muito erro, porque ela comete erro, mas como ela não é corajosa, ela não exterioriza aquilo que ela pensa. O outro extremo, que é o que a gente gostaria de ter e que a maioria das pessoas idealiza, é a pessoa que é competente e é corajosa. Ela tem competência para tomar determinadas missões e determinadas atitudes, mas e ela é corajosa para fazer. Então ela faz com frequência e acerta com frequência, né? Porque tem competência. A outra é aquela que tem competência, mas não tem coragem. Então é difícil que a gente identifique nessa pessoa algumas contribuições, porque ela é muito acanhada e não tem coragem de se posicionar. Então, essa qualificação, às vezes, tem que ser. A gente tem que identificar essas pessoas e extrair delas o que elas têm de melhor, estimulando a sua coragem. E aquela pessoa perigosa dentro da empresa é aquele que é incompetente e é corajoso. Esse faz um estrago que é bom que a gente identifique logo e mande ele trabalhar na concorrência. Então, quando eu falo de coragem e falo de realismo, é porque essa missão, às vezes, você tem que fazer investimentos e nem sempre os investimentos são investimentos que te garantem um retorno 100% confiável. Você tem que tomar decisões, às vezes, que são amargas do ponto de vista de fazer reduções de custos e que, às vezes, envolvem pessoas, envolvem reduções de pessoas até que sejam do teu círculo de relações. Você tem que, às vezes, levar informações para os acionistas e o conselho de administração, que nem sempre são informações que são cor-de-rosa ou que são fáceis de serem passadas. E você tem que ter o realismo de entender que a empresa é um ser vivo e esse ser vivo pode, em alguns momentos, sofrer de alguns problemas, como é um ser humano, né? O ser humano tem sinais, você tem às vezes uma dor de cabeça e essa dor de cabeça é identificável, você toma uma aspirina e passa. Algumas vezes essa dor continua e aí você tem que consultar um especialista. Dentro da empresa acontece a mesma coisa, a empresa oferece sinais a todo momento mostrando para você que ou ela está muito bem ou ela não está tão bem,
mas esses sinais são evidentes. Então, você tem que entender os sinais, você tem que ter a coragem de enxergar esse realismo, e às vezes as coisas não são tão boas como a gente gostaria, e tem que enfrentar os problemas. Então, a coragem para enfrentar problemas é uma das características mais importantes que a gente pode realçar nas competências do CEO. E quando o senhor estava falando aí desses 4 tipos de pessoa dentro de uma empresa, me veio exatamente essa questão da coragem de reconhecer quando se erra, né? Isso também ajuda a trazer uma segurança para o funcionário. O CEO também erra, então, se eu errar, eu posso conversar com ele, eu vou ter essa abertura. Isso também ajuda a aproximar os colaboradores? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Você está certíssima na tua afirmação novamente. Eu diria que o CEO só está, ele na verdade ele não é um CEO, ele está lá como CEO, né? Então ele é uma pessoa idêntica a seus demais diretores ou demais funcionários. Isso tem que ser levado em consideração e, sem sombra de dúvida, a gente erra, e essa coragem de dizer que errou é uma das coisas que dá segurança ao funcionário para que ele também possa ter essa coragem de tomar algumas atitudes que são extremamente válidas e meritórias para a empresa e que alguns não tomam. Eu vi muitas empresas ao longo da minha vida em que eu participei, não só como executivo, mas algumas delas em que a gente fez consultorias. Em algumas das consultorias, a demanda que a empresa faz é que a gente assuma a posição de CEO para fazer as mudanças que a empresa está necessitando. E você vê que a empresa ela tem às vezes conotações como se fosse uma panela de pressão em que a tampa tá hermeticamente fechada, essa pressão interna é muito grande, e quando você tira a tampa, você vê que não só a pressão diminui, como você descobre talentos dentro da empresa que podem ser, perdão, são talentos que estavam escondidos e que não tinham a coragem em um ambiente que não era propício, que era de medo e não de respeito, de que essas pessoas pudessem se posicionar e pudessem dar a sua ideia, passar o seu parecer, dar a sua opinião, o que é muito importante dentro de uma organização, que você colha opiniões diversas, porque a pior coisa que pode acontecer numa organização é que todo mundo pense da mesma maneira e que não tenha diversidade não só de opiniões, de posições, como de outros tipos de diversidade. Então, é muito importante que você colha e conviva num ambiente com pessoas que possam se posicionar. Então, essa coragem tem que ser também passada para a equipe para que ela também dê o seu melhor, né? E acho que para falar dessa última característica, né? A gente ainda tem um tempinho de programa, a gente vai falar aí sobre outras questões, mas o senhor aborda a questão da organização, né? Porque de fato esse CEO aí, como a gente falou no início, tem diversas funções, né? Desde esse contato direto com o colaborador, contato direto com os clientes, né? Tomada de decisão. Então, acho que aí é uma característica muito importante, né? O senhor relembra muito bem esse papel da organização na vida do CEO. Sim, a organização é importante na sua vida pessoal e é importante também numa empresa, né? Eu escutei de um grande amigo no passado, que é professor da GV e é um grande consultor de empresas, principalmente nessa área de pessoas e de recursos humanos, e que ele menciona que na sua vida
é importante que você feche os ciclos. Você não pode deixar ciclos abertos, porque esses ciclos abertos te atrapalham na tua atividade que você está exercendo no momento. Então, organização é importante para que você faça as coisas de forma planejada, de forma programada, de forma limpa, clara, né? E ela funciona. Eu costumo dizer que o papel do CEO ele é muito parecido com o papel de um maestro numa orquestra. E essa é a única das atribuições todas que eu mencionei aqui, que ela não é transferível. Você consegue delegar todas as outras características, você consegue delegar para as pessoas, mas a condição de maestro você não só não consegue, como não deve. E quando eu me refiro ao maestro numa orquestra, ele não necessariamente ele toca todos os instrumentos. Quando ele toca alguns instrumentos, não necessariamente ele é aquele que toca melhor dentro de todos os violinistas que existem ou de todos os baixistas que existem. Ele não é aquele que toca melhor, mas é aquele que conhece todos os instrumentos, é aquele que sabe o tom de cada um deles, sabe a hora certa que cada um deles deve entrar e quando deve parar de se manifestar. E isso é que dá harmonia e suavidade para que a orquestra transmita uma música harmoniosa, né? Então, se não tiver organização numa orquestra, não tiver disciplina, não tiver um respeito e não tiver um bom entendimento para que cada movimento de batuta que o maestro faça seja bem entendido por toda a orquestra, dificilmente a empresa vai funcionar de forma suave e harmônica. Então, sem dúvida, a organização é uma das coisas importantes para que a empresa tenha sucesso. Então, para a gente retomar aí essas características que o senhor bem relembrou, né, e trouxe aqui para a gente, a questão então da resiliência, curiosidade, humanidade e também humildade, né? A questão da comunicação, coragem, realismo e a questão da organização. E aí eu queria que o senhor falasse nessa sua experiência aí como conselheiro empresarial e também aí diretor sócio de uma empresa de consultoria empresarial, quando vocês entram em contato com essas empresas, talvez qual que tenha sido observada a maior dificuldade, seja a dificuldade de tirar essa barreira entre o CEO e os demais colaboradores, uma questão de deixar de ouvir ou de encorajar os colaboradores, o que o senhor tem percebido nesse ambiente? Olha, eu tenho trabalhado muito com empresas familiares, essa é uma das características que eu diria, felizmente, na minha vida eu tive. Eu trabalhei na minha vida toda só em empresas familiares, grandes e médias e pequenas, mas sempre em empresas familiares. E um dos problemas que a gente detecta e que às vezes é um complicador para que essa missão do CEO seja bem desempenhada, é que muitas vezes há uma tendência de que empresas familiares se force um pouco a barra no sentido de que essas empresas devam ter um CEO que seja da família. E quando isso acontece, nem sempre a gente encontra neste CEO indicado pela família as características adequadas para que ele seja um bom continuador daquilo que foi criado e levado até aquele momento pela empresa. E essa passagem de bastão não é tranquila e não é fácil. E muitas vezes a gente, como conselheiro e membro de conselho, você é obrigado a se posicionar no sentido de que talvez o melhor não seja essa pessoa assumir a função, e que muitas vezes a gente não encontra dentro da família
pessoas com as características próprias para assumir esta função. Isso não é demérito, tem famílias que às vezes não têm, as pessoas não estão preparadas para a função, outras vezes até as pessoas não têm a aptidão ou não têm nem a vontade de ser, mas a família às vezes insiste para que seja. E aí é um fracasso, né? Então, muitas vezes você é obrigado a ir ao mercado buscar profissionais do mercado no sentido de fazer essa passagem da transição da família para uma administração mais profissional. Quando digo profissional, não no sentido de qualificação, mas no sentido de buscar um profissional de mercado para assumir a função. Esse momento dentro de uma empresa familiar é um dos momentos mais traumáticos que eu considero, porque é uma quebra de paradigma, é um trabalho de convencimento que às vezes você é obrigado a fazer, e a família entende que perdeu espaço, mas muito pelo contrário. O que a família tem que entender é que melhor herança que pode deixar para as gerações futuras é ter uma empresa saudável e perene. E para ter uma empresa saudável e perene, você tem que ter os melhores profissionais possíveis, entendeu? Então, e se esses estão dentro da família, muito bem, eu até aplaudo de pé, porque quando isso acontece, é juntar o ótimo com o bom, né? Mas nem sempre acontece. Então, você tem alguns tipos de profissionais que eu classificaria em três características principais, né? Um deles é aquele que você logo identifica e vê que ele não tem nem competência nem qualificação. Então, esse é aquele que você olha e já dispensa, né? O outro é aquele que você realmente encontra competência e qualificação, que é o ideal que todo mundo quer. Isso a gente às vezes encontra dentro das famílias e às vezes não. E a grande maioria é aquele que eu classifico como mais ou menos. E se você tem pessoas mais ou menos dentro da tua empresa, o que você pode esperar da tua empresa é que ela seja uma empresa mais ou menos. E hoje, no mercado cada vez mais competitivo, não existe mais condições para pessoas e empresas mais ou menos, né? Então, você tem que escolher as melhores pessoas possíveis, independente de serem da família ou não. Então, a minha recomendação é que a busca por um CEO seja feita de forma muito assertiva, de forma muito consciente, de forma, eventualmente, se você precisar auxílio externo de uma empresa de busca de profissionais, de seleção, que o faça, porque esse cargo é o cargo mais importante da empresa, é ele que pode, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, levar a empresa ou ao sucesso ou ao fracasso. Marcos, agradeço a sua participação aqui no Alesp Conecta de hoje, né, falando sobre essa função, né, e as atribuições para um bom CEO. Então, muito obrigada por participar, aceitar o nosso convite aqui da Rede Alesp. Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a Alesp também por me permitir dividir um pouco aqui do meu conhecimento, que não é muito, mas é assim, ele é acumulado porque eu sou antigo, né? Então essa é a diferença. Tem um ditado que diz que o diabo não é sábio porque é o diabo, mas porque é velho. Então essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigado a vocês, viu? Esse foi a Alesp Conecta de hoje com Marcos Sardas. Ele que é conselheiro empresarial, falou sobre as atribuições e função do CEO. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!